salão o salão de... Bem no meio. Com força? Muita força não, mede. Muita não. Não pode experimentar, né? Eu nunca experimentei. Vai. Tertúlia. Gente, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de julho de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2360. Ele tem 5 páginas, 62 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 13 máximos. O tema é controvérsia útil. A especialidade é controversiologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa veterana Mabel, que não precisa de apresentação. E ela está ali, sabe, muito bem assessorada. Agora, ó, eu aviso, cuidado com ela, tá? Definição. A controvérsia útil é a querela, contestação, polêmica, construtiva, referente à ação, proposta, construto, ideia ou questão prioritária à evolução, sob a qual há divergência de opiniões. Os pontos de vista divergentes enriquecedores, os confrontos superavitais de ideais, de argumentos e de teorias. A coragem para arrostar publicamente os assuntos prioritários, a auto e a heteroevolução, mesmo os mais controvertíveis. O debate aberto e esclarecedor das patologias sociais. O ato de trazer à discussão as mazelas sociais encobertas. A evitação da ignorância coletiva. A interlocução destemida e esclarecedora. A manutenção da autodefesa energética. A sinalética energética e parapsíquica pessoal. O parapsiquismo intelectual. Os acidentes de percurso parapsíquico. Os exercícios da desassedialidade. A sustentabilidade energética do autoposicionamento verponológico controvertível. Na argumentologia, nós temos aí o tópico da inevitabilidade. As controvérsias úteis tão inafastáveis no exercício da Tales, ao se considerar, por exemplo, 5 realidades enumeradas na ordem alfabética do tema. São 5. No tópico dos limites tem o exercício das controvérsias produtivas, acerta mais a consinusta apta a transitar cosmoeticamente nos limites da manifestação sadia, sem excesso. Então, ela dá 5 condições. E no posicionamento aqui, que ela fala, o agente do esclarecimento há de saber posicionar-se cosmoeticamente perante os princípios conscienciológicos controvertíveis. Então, dá 4 opções. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Adversário ideológico, antagonismo conscienciológico, antidogmática, refutaciologia e ricochete intelectivo. Frase enfática. A controvérsia útil nasce da dissensão ideativa aplicada cosmoeticamente em favor do esclarecimento, potencializando as recintas cognitivas e a dinâmica da evolução consciencial. Você, leitor ou leitora, aplica teaticamente as controvérsias úteis? De qual tipo? As domésticas ou as públicas? Eu hoje falei leitor ou leitora para servir para vocês estão lendo também, né? Então vale a pena de vez em quando a gente falar aqui. Eu quase sempre passo por cima. Na mega análise aí com João Paulo, nós temos 22, vamos dizer, expressões mais sérias. Divergência, transparência, cosmoética, polêmica, consenso. Neosinapse, enfrentamento, autoposicionamento, interesclarecimento, ortotaxpsiquismo. Agora, contestação, elucidação, criticidade, contrariedade, contrapensenidade. Depois, debatologia, contrapontologia, confutaciologia, refutaciologia, desconcordanciologia, mental somatologia
e interassistenciologia. Agora, no verbete aí do dicionário, nós temos multiusologia. Agora, eu chamo a atenção, que já está dando lugar, que tem duas perguntas que eu vou já responder aqui, que é a parte da argumentação. São só 3 linhas. Eu chamo a atenção, porque já chamou a atenção do povo lá fora. Nos cursos do SCP-2, qual é o mínimo de consciências intrafísicas necessária para que o curso ocorra? Atualmente eu não sei como é que é. Parece que é o hotel, o processo todo é esse, porque uma coisa tem que compensar a outra. A gente já Na teve minha 30, época, às vezes né? eu tinha 100 pessoas, 80 pessoas. Atualmente eu não sei como é A que está. média é 60 hoje. É 70? A Pois média é 60, 70. Então é mais ou menos por aí. Uma Agora, média, né? Olha lá. Ao limite é o tamanho. E limite mínimo não tem. Eu dei com 100 e tantas pessoas, um monte de gente. Agora, nos cursos do SCP-2, qual é o mínimo? Então, seria, no caso atualmente, 70 pessoas, mas depende do hotel, do ambiente, do local. O Epiconto SCP-2, ocorrido em Brasília em 13 de julho, me informou que os amparadores utilizam também energia imanente, como a fitoenergia, a hidroenergia, geoenergia e aeroenergia. Como é feita essa medição percentual entre energia consciencial e energia imanente, suficiente para os atendimentos? Existe alguma máquina extrafísica que armazena a energia captada nos cursos para ser utilizada na assistência? Não, eles fazem isso tudo com muita classe. Tem gente muito mais avançada que essas coisas. Se for assim, essa máquina tem algum tipo de medidor que permita identificar quando ainda tem energia disponível? Não, eles vão distribuindo ao passo que tem e eles mesmos aumentam, porque o processo todo é da vontade. A energia dos doadores é capaz de atender quantas consciências? Só a energia imanente não seria suficiente para atender os atendimentos? Por quê? Não, o problema todo é que é preciso de colocar energia, às vezes, mais densa, mais material, para atender a necessidade de determinadas pessoas. Vamos devagar com isso. Você tem que estudar mais o que quer dizer a ectoplastia, a ectoplasmia, a lignina, o fitoectoplasma e outros tipos aí, para você entender isso aí. Entre energia imanente e energia consciencial, tem muita coisa. No verbete do dicionário, na página 28, na argumentação, poderia explicar. O discernimento que pesquisa o autodiscernimento pode ser o multidiscernimento ou o omnidiscernimento. Agora, junto com isso, tem outra aqui de outra pessoa de lá. Os dois são do Rio de Janeiro, mas uma é mulher e outra é um homem. Eles estão sempre fazendo pergunta aqui. Em relação ao verbete do dicionário multiusologia, gostaria que esclarecesse 2 questões. Omnidiscernimentologia. Não entendi a frase em itálico, nem sua relação com a serenologia. Muito bem, são os dois, o negócio está criando problema. Então, vamos ler aqui. Multiusologia, argumentação. Omnidiscernimentologia. O discernimento que pesquisa o autodiscernimento pode ser o multidiscernimento ou o omnidiscernimento. Assim começamos a entender a serenologia. Discernir é saber distinguir uma coisa da outra. Aquilo, por exemplo, que é uma coisa péssima daquilo que é ótimo. Aquilo que é uma coisa super antiga e superada de uma coisa novíssima e que vale a pena. Isso é o discernimento. Agora, quando nós temos o multidiscernimento, é a hora que a gente tem discernimento para distinguir em diversas linhas de conhecimento e manifestações da pessoa aquilo que é o ideal, aquilo que é o melhor, aquilo que é o prioritário para o momento evolutivo. Então, o omnidiscernimento, essa condição, é aquela que pega tudo que tem em torno da pessoa. Esse é que é o discernimento grandão. Agora, assim nós vamos começar a compreender a serenologia, porque a serenologia tem que avançar com a abordagem do discernimento até um nível maior. Por quê? Uma pessoa só deixa de ser o serenão para ele ser uma consciência livre na hora que ele consegue dominar e entender as coisas todas que tem nesse planeta que nós estamos, nessa dimensão. Então, é muito importante pensar
no domínio de tudo, dentro do omnidiscernimento, do multidiscernimento, com a cosmovisão da realidade em torno da gente. De modo que nós temos que pensar muito nessa questão do processo do discernimento e também nessas nuances mais avançadas do processo do discernimento. Agora, ainda aqui, o nosso amigo pergunta, mega desafiologia, como decidir pela escolha da especialidade na conscienciologia que direcionará a elaboração de artigos, livros e mega GESCOM, tendo em vista a autopolivalenciologia do intermissivista? Isso aí é só você ver aquilo que você pode fazer que vai esclarecer maior número de pessoas. Quer dizer, a sua TARES vai ser mais produtiva. Então, aquilo que você escrever, que possa esclarecer mais as pessoas, é esse aí que você tem que dar a prioridade. Então, o ideal é aquilo que você pode assistir mais as pessoas através da tarefa do esclarecimento. Agora, a verbetógrafa. Poderia comentar sobre as ideias contrárias que podem surgir ao ler o material da Conscienciologia? Na sua grande maioria, isto é uma autocrítica inicial do novo, ou nem tão novo, ou seria arranques da consciência, de consciex, que, por assédio, tentam, de alguma forma, desvirtuar os novos pensamentos com o objetivo de permanecer no pensamento antigo. Quais atributos podem ter para medir uma coisa e outra? Eu acho que as duas condições são possíveis. A gente pode ter uma aversão ao novo, porque ele dá trabalho. Eu estava brincando aqui antes de começar a tertúlia, que eu comprei um computador diferente agora, não preciso ficar falando a marca, e eu, nesse momento, eu ainda estou brigando com ele. Por quê? Porque ele tem todo um processamento diferente do que eu estava acostumada. Então, eu vou ter que reaprender a usar o computador. Então, até agora, eu não vi vantagem nenhuma nele. A propósito, eu quero te falar que você e o Everton riram de mim com o novo computador. Eu não rio de você. Vocês riram Nós de mim. falamos sem escrever. Então, eu quero só agora mostrar os fatos. O Everton está com mais problema que ele, que eu. Mas eu também estou, professor. Somos três. Então, somos três. Então, eu veja, já notei até agora vários erros deles que ele piorou em algumas coisas. Algumas coisas melhoraram lá, mas algumas essas pessoas não melhoraram. Agora, ó, eu não posso falar mais nada dele, que ele é fora de série, que conseguiu passar 10 mil páginas. já está bom, né? Já tem Isso vantagem. aí já foi uma benção. Entende? Mas agora, tem erros. Tem umas coisas que eu nunca vi em computador. Uma delas, ele elimina o cabeçalho, porque, você sabe, no dicionário, eu tenho lá a cercadura que tem o cabeçalho, o título e tem o argumento. A hora que passa de uma linha para outra, ali são duas linhas. Então, se cortar a primeira linha, ele passa para a outra página só o argumento e fica sem o cabeçalho. Agora, depois você põe mais uma linha, ele guardou, ele mostra o cabeçalho. Então, veja, totalmente pirado. Eu mostrei isso para o Everton, falou assim, isso aí não dá assim, isso aí eu nunca vi em parte nenhuma. É uma novidade. Mas ele não perde, ele segura. Uma outra coisa, o computador, se é bom você ver, se ele não está muito lento na questão do save, para salvar. Não, ele está rápido. Lá o Everton já começou a mexer. Que ele, às vezes, estava demorando 1 minuto para salvar as coisas. Aí é muita coisa, tem que olhar. Então eu estava comentando que a gente vai brigando com o novo até a gente se habituar. Então, essa briga pode ser um problema absolutamente pessoal, né? Não tem assim uma interferência de fora. É você com as suas deficiências cognitivas em relação àquele objeto e que gera um certo antagonismo, porque o novo tira a pessoa da zona de conforto. Então, ela estava habituada de uma determinada maneira de pensar e ela chega com uma condição nova e é claro que aquilo vai dar trabalho. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a própria interferência extrafísica, que é que foi perguntado, uma possibilidade de heteroassédio em relação a uma ideia nova. Isso também pode acontecer na hora que a gente chega na Conscienciologia. Porque a Conscienciologia ela tem a intenção de ter ideias libertárias, né? O que é ideias libertárias? O que são ideias libertárias? São ideias que vão mudar a pessoa de patamar
e muitas vezes vão fazer com que ela deixe de ser uma peça ou uma subserviência de alguma consciência extrafísica. Então, ela vai deixar ou vai minimizar o assédio que ela sofria. E aí é claro que as consciências extrafísicas não estão interessadas nisso, elas querem continuar com a pessoa ali sendo subjugada. Então, essa interferência da ideia nova pode acontecer nesse momento. E aí, realmente, ela vai ter, eventualmente ou momentaneamente, algum contrafluxo extrafísico perante as ideias novas que ela está chegando ou entendendo naquele momento. Então, as duas coisas são possíveis. Como é que a gente distingue isso? É com o tempo. Mas uma das coisas importantes é ver o quanto você se conhece. Então, por exemplo, você costuma ter uma reação sua, natural, íncita, de antagonismo ao novo? Isso pode ser só seu. Não precisa necessariamente ser um heteroassédio. Então, você tem que ver se você é assim no seu normal, as coisas novas que te aparecem ou não. Então, é uma primeira maneira de você verificar. Ou não, você não é assim, e somente com as ideias da Conscienciologia você tem esse tipo de contrafluxo. Aí já é uma possibilidade de heteroassédio. Então, por aí a gente vai aprendendo a lidar com essas questões aí, com a experiência propriamente dita. Como saber diferenciar nas situações do dia a dia, quando a pessoa está apta a uma controvérsia útil, sem realizar um estupo evolutivo? Eu acho que você tem que, se não há parapsiquismo, por exemplo, vamos pegar o princípio que se há parapsiquismo, você tem como verificar a condição do outro, né? A energia do outro, a psicosfera do outro e, mais ainda, a presença ou não de amparador dessa pessoa para receber esse interesclarecimento. Se há essa condição do parapsiquismo, fica bem mais fácil, porque você tem aí os bastidores mais visíveis. Se não há essa possibilidade, uma coisa que eu particularmente uso é ir testando a pessoa. Você vai testando e vai vendo como a pessoa reage. Se a reação for positiva, há ambiente de interesclarecimento, né, vice-versa, de uma pessoa para outra, é possível ir mais fundo. Aí é possível criar controvérsias mais profundas, ideológicas, sem se desestabilizar, né, sem criar nenhum tipo de desequilíbrio em ninguém. Então, essa é uma maneira. A outra maneira é justamente o inverso. Você vai desestabilizar, sim, de caso pensado. E isso, vamos dizer, vai ser minimizado perante o objetivo maior. Então, há momentos, por exemplo, que a impactoterapia ou a cosmoética destrutiva, elas são necessárias, e se sabe que, ou se pensa, ou quem faz, né, entende que isso é o melhor naquele contexto, com aquelas pessoas, porque é a maneira de, às vezes, furar um bolsão patológico ideológico. Então, você não consegue entrar devagarinho e ir esclarecendo. Às vezes, é preciso fazer um corte abrupto, até em função das consciências extrafísicas, e tem que se posicionar. E aí, nesse momento, a controvérsia vai ser inevitável, né, eu brinco assim, vai voar canivete, mas faz parte do serviço do heterodesassédio, do interdesassédio. Aí vai ser uma coisa pensada. Por favor, gostaria que elucidasse os temas. Interaciologia, página 8, primeira linha. Interação docente-discente. Essas interações aqui, eu vou aproveitar e falar das demais. A gente colocou aqui como interações naturais, aonde podem surgir controvérsias. Então, você vê interação docente-discente. Isso é muito comum, até pelo gap de idade entre o professor, às vezes, e o aluno. O professor vem com uma ideia, às vezes, mais madura, né? Na maioria dos casos, não quer dizer que seja sempre assim. E o discente, ele se retrai, ele fica contra, o titio falando, a titia falando, a mesma coisa com os pais, né? Tudo que vem do mais velho não é o ideal, e vai surgindo as controvérsias. Por outro lado, o discente, ele é mais jovem, às vezes ele tem ideias mais avançadas, ideias mais atuais, e o docente é mais retrógrado, eventualmente isso também pode acontecer.
ele é mais tradicionalista, ele tem mais medo do novo. E assim vai surgir uma controvérsia de gerações, uma controvérsia de pontos de vista de gerações distintas. Tá? Agora, nas demais interações aqui, isso também pode acontecer. Na consciencioterapia, como a gente colocou, escritor, leitor é muito comum. Então, o autor, ele traz uma ideia que o leitor não concorda, e aí chegam aqueles e-mails para o autor, olha, eu queria discutir isso aqui que você disse no seu livro, papapá, o que é muito positivo, e assim por diante, tá? Interação pais e filhos, interação entre autores, também é comum, são pontos de vista distintos que geram controvérsias. Então, cada pessoa, cada autor, ele às vezes vai defender a sua hipótese, a sua tese, o seu ponto de vista, e o outro também. E isso vai gerar ali um debate, uma discussão, que se for levada de maneira positiva, vai ser muito bom para ambos, né? Se souberem tirar proveito da situação. Então é isso, essas interações, elas geram naturalmente controvérsias, né? Na maioria delas. Trinomiologia, página 9, segunda linha. O trinômio: inexcitabilidade, inabalabilidade, imperturbabilidade. Esse é o trinômio ideal para se entrar num debate, né? Você defender uma ideia sem se alterar seria o ideal, né? De não ficar inabalável, imperturbável, apesar das vezes das energias antagônicas que você pode receber, ou que você mesmo vai dar para o outro, eventualmente isso acontece. Não é o ideal, obviamente, mas pode acontecer. Então, essa tranquilidade íntima de estar defendendo uma ideia e não estar defendendo uma pessoa, nem a sua pessoa, nem a sua autoimagem, é que faz a diferença. Se o foco for no esclarecimento da ideia, ou no interesclarecimento, provavelmente a pessoa vai defender menos. Vai defender a ideia, mas vai defender menos a sua pessoa, porque o interesse dela não é esse. Tá? Agora, obviamente, isso nem sempre acontece, né? Então, é um exercício, o exercício do debate, o exercício da sala de aula, o exercício aqui no tertuliário, o exercício no círculo mental somático, é para que a gente chegue nesse trinômio também, né? De defender ideias, às vezes, divergentes, sem se abalar. E, principalmente, né, aprendendo a perder. Nem sempre a gente ganha todos os debates. Há debates em que a pessoa, o outro, está com um ponto de vista melhor, mais abrangente, com mais visão de conjunto do que nós. E aí a gente tem que saber dar o braço a torcer. Antagonismologia, página 9, terceira linha. O antagonismo: divergência intelectual, aversão emocional. Era mais ou menos isso que a gente estava falando, né? São coisas distintas. Uma coisa é o binômio admiração-discordância, aonde você tem uma divergência do ponto de vista do outro. Mas não necessariamente você tem algo contra o outro, mas você não concorda com determinado ponto de vista. Agora, é diferente de uma aversão emocional. Uma aversão emocional já caiu a racionalidade. Então, você é contra o outro desde sempre, né? Porque veio desse outro, como eventualmente a pessoa tem uma aversão a essa pessoa, então ela gera uma controvérsia. São aqueles casos de pessoas que o que uma fala, a outra, por melhor que seja o que ela fala, a outra já se incomoda. Mas isso não é um problema de ideia, é um problema de convivialidade. Essas duas pessoas precisam se ajustar do ponto de vista da convivência. Aí, nesse caso, se há essa aversão emocional, não vai haver uma controvérsia necessariamente útil. Vai haver uma interagressão, ainda que seja camuflada. Pode ser uma agressão de energias, pode ser uma agressão afetiva, de emoções, pode ser uma agressão mesmo mais forte, mas, enfim, não é esse o tema, né, que a gente trouxe aqui, porque isso não é o positivo. Tá? Então, é por isso que a gente comentou desse antagonismo, né? Uma coisa é você discordar e a outra coisa é você ser contra daquela pessoa, né? Poderia comentar como a TENEPS pode melhorar a feição física,
Estou percebendo essa melhora em minha consciência masculina e tenho tido assédio de mulheres, até mesmo na padaria. Já sou tenepsista há 1 ano e 4 meses. Essa é com você, viu? Tem mais aqui das perguntas? Eu só não entendi Pode porque responder. até mesmo na padaria. Até a hora que ela vai comprar pão. Gente, a padaria é um lugar... Mas Gente, a padaria é a hora que ótimo. ela vai comprar pão, que é isso? É um lugar ótimo para Ela conhecer tem que pegar gente. o pão para levar para o maridinho. Para o maridinho. Deve ser isso. Mas o que acontece? Pois é, mas padaria eu achei interessante. Achei interessante. Mas o fato é real. Quer dizer que as donas e os caras lá estão de olho nela. Ela melhorou. Agora é atração. É atração da energia, ou seja, a Atração da pessoa energia. ela Tem que fica mais explicar isso pra limpa, ela fica mais desassediada. Ela já está fica 1 ano mais... e 4 meses, quer dizer. A pessoa fica mais harmônica. Aí o que acontece? Isso aumenta a força presencial. E ela começa a chamar mais atenção. Ela é como fica irradiante. Irradiante. Isso é a dona que chegou para mim. Valdo, eu estou irradiante. Eu falei assim, radiante ou irradiante? Ela falou assim, irradiante. Eu estou irradiando a energia a partir da TENEPS. Além disso, Vem né? cá, e estava mesmo, viu? O Além pior, aqui, o melhor é isso, é que ela estava assim. Além disso, tem mais a presença de amparo, né? O amparador dá mais força para a pessoa. Então, é claro que ela se destaca. Não, o termo na TENEPS é formosura. A pessoa fica formosa, aumenta a formosura. Enfim, ela fica maravilhosa, não é isso? Como é que é da televisão? Não é maravilhosa? É a palavra que mais se usa na televisão. Entende? Maravilhosa, maravilhosa. Tem que demorar um pouco, né? Ficou espetáculo, ficou espetáculo. Agora aqui para você. É a mesma pessoa. Poderia comentar em Estrangeirismologia, página 7, sobre a importância da glasnost consciencial no contexto interassistencial? Agora, o que é engraçado é que esse caso aí do nosso amigo aí, não é uma mulher, não, é um homem que está sempre escrevendo para cá, entende? Ele está sempre escrevendo para cá. É um que eu chamo que é meu parente. É ele, todo dia ele escreve. Mas quer dizer, olha, já está melhorando, porque ele escreve quase todo dia. Tem 1 ano e 4 meses, já está assim, quer dizer que a turma da padaria já está olhando ele. Na minha Agora que eu estou época, entendendo, um que eu vi né? agora que é ele aqui. Na minha época se falava um assim, homem. é um pão, lembra que a gente É um falava? pão, pois é. O pão está de Isso é acordo da com a minha padaria, época. não é isso? Está de acordo com a padaria. Então é isso. É um pão, Professor, então vamos lá. Então, olha, o caso do estrangeirismo é glasnost aí. A glasnost no ambiente interassistencial ele é super importante, né? Porque como é que a gente vai fazer esclarecimento camuflando algum tipo de informação? O ideal é que exista ambientes para que se possa falar mais, ou tudo. No entanto, eu coloquei aqui, lembrando aqui no final, nos limites, na página 10, tem o último item que chama transparenciologia, o item 5, que é assim, ó, ser transparente sem desrespeitar o binômio verdade-limite. Então, veja, a glasnost também tem limite. E o limite é o fôlego do outro. Então, até quanto eu não vou falar algo que pode até ser verdadeiro, mas que vai mais prejudicar do que ajudar. Então, aí você faz, vamos dizer, uma omissão superavitária de não ser tão transparente assim, porque vai ficar pior a emenda que o soneto. Em fatologia 10ª linha, poderia relatar o descarte do apreço patológico, a polêmica pela polêmica. No início do mês, dia 5 de julho, dessomou um cronista esportivo aqui em Goiânia e tudo indica que o motivo da sua morte prematura, aos 49 anos, sucedeu por causa de suas críticas contundentes que causavam polêmicas. Deve ter sido assassinado. A polêmica pela polêmica, gente, é um pouco que embasa ou fundamenta esse sensacionalismo histriônico e, vamos dizer, de entretenimento que existe, por exemplo, na mídia, né? De você gerar ambientes conturbados só para dar ibope, por exemplo.
Na base disso, ou então é aquela pessoa que gosta de polemizar somente por polemizar. Ela gosta daquela sensação das energias, das contendas mesmo, né? dos embates ideológicos. Aquilo lhe faz bem, ela sente bem aquela adrenalina. Então, isso é o problema da beligerância e da competitividade. Ou seja, não é o ideal. O ideal é que a gente tenha embates, mas com um propósito maior. E existe, então, esse caso das pessoas polemistas. Normalmente, são pessoas que gostam de chamar atenção para si, elas gostam de ser diferentes, elas gostam de ser originais, mas elas se sustentam a partir dessa briga pela briga, né? E é perda de tempo. Eu quero lembrar que não é isso que ocorre entre eu e o Arlindário, entre eu e o Adélio, entre eu e o Laeno Loche, não, tá? Vamos clarear bem isso. Que a gente até que, de vez em quando, nós estamos bebendo a mesma água junto. Poderia comentar a respeito da qualidade do silêncio como controvérsia útil? Como detectar momentos adequados ao silêncio? Eu acho que a professora Amalo tem uma frase que é há silêncios ensurdecedores, né, que ela sempre comenta. E eu acho isso mesmo. Porque há momentos em que o melhor a se fazer do ponto de vista comunicacional, que é o ato que mais vai chancelar um pensamento ou um posicionamento, é o silêncio, né? Então, existem silêncios extremamente esclarecedores, porque mostra o antagonismo da pessoa perante aquela ideia. Ela se cala como quem dizendo, isso eu desaprovo, com isso eu não sou conivente, né? Não me inclua nisso, ou me inclua fora dessa. O silêncio, ele tem esse peso, né, em termos de conteúdo de informação. Então, há momentos em que a controvérsia, ou o constrangimento, ele se dá pelo silêncio, e aí o silêncio esclarece. Agora, é claro, você tem que saber usar os momentos de não falar nada, né? E isso não tem assim uma regra, pelo menos eu particularmente não tenho uma regra. Mas o ambiente te traz os momentos em que o melhor é calar-se, do ponto de vista do esclarecimento. Você poderia falar mais em tecnologia, última linha, sobre a técnica do acolhimento da heterocrítica? Onde pesquisar mais sobre a técnica? Eu acho que é no dia a dia. O dia a dia, ele ajuda muito a gente a aprender a dar e receber críticas. Não é assim um momento de um ringue, não, hoje eu vou fazer heterocrítica, etc. Eu acho que não é por aí. O Consim Cobaia é um momento crítico disso, né? Foi feito para isso, o cenário é para isso. É ótimo. No entanto, você pode também vivenciar isso no seu dia a dia, no nosso dia a dia, né? Como é que eu faço a crítica, como é que eu recebo a crítica? O acolhimento da heterocrítica é isso, é você saber escutar o que o outro está falando. E é interessante a heterocrítica porque eu penso que muitas vezes a pessoa que fica mais devassada não é quem recebe a crítica, mas é quem faz. Porque fazer uma heterocrítica é um striptease consciencial do heterocriticador. Porque está todo mundo de olho, vendo, vamos escutar o que essa pessoa tem. Às vezes há furos enormes e às vezes há pontuações extremamente interessantes, corretas, inteligentes. Então, veja, não é só o criticado que fica na berlinda, o criticador também. De umas semanas para cá, meu EV está difícil ser instalado. Pode ter uma hipótese de por que está acontecendo isso? O que você acha? Eu acho hoje que é você que está respondendo eu, né? Aqui. Sobrou. Eu acho que a pessoa tem que verificar. Há uma coisa diferente na sua vida? Você está num momento de decisão? Mudou alguma coisa no seu contexto de trabalho? Outras pessoas chegaram na sua vida que não estão habituadas? Ou você está passando por um momento de crise? Uma preocupação, um estresse diferente? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu sugiro que se avalie, então, duas vertentes. A vertente intraconsciencial. O que mudou em mim nessa semana? E a vertente extraconsciencial, o que mudou no meu meio essa semana? E fazer um denominador comum, quem sabe a pessoa acha a causa. Lembrando que, para qualquer causa que seja, independente da causa em si, a pessoa pode superar isso.
Então, ela vai ficar assim um dia inteiro só pensando em EV. Vai acontecer uma série de coisas na sua vida e você não está nem aí, porque a sua prioridade naquele dia é o EV, 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 EV. Certamente a pessoa vai passar esse gargalo. No dicionário, no adendo, mega desafiologia, quarta linha, de cima para baixo, o que antecede a fase botânica na seriexologia? Em tudo que estudei até hoje, tanto nas religiões, budismo, hinduísmo, como nas ciências esotéricas, seria a fase mineral. Porém, após a tertúlia de ontem, creio que a conscienciologia tem outra teoria, pois foi exposto que o reino mineral não evolui. Poderia dar uma explanada na série X que antecede a consréu transmigrada? Não, o problema todo é o seguinte. Na natureza, nós temos a natureza viva e tem a natureza morta. A natureza viva, ela começa na botânica. Agora, mineral. Não há dúvida que, devido ao processo de elétrons e os átomos, há um processo que você pode dizer que há uma evolução naquilo, mas isso não interessa, não tem vida. Ali, o processo é a natureza morta. Agora, a vida mesmo começa através da botânica, através da lignina. Então, a gente tem que pensar a situação por aí. Uma outra coisa, a maioria desse povo que você citou, religiões, budismo, hinduísmo, ciências esotéricas, eles falam tudo sobre mineral, mas eles não sabem nada sobre lignina. Você já viu alguma coisa, alguém falar sobre lignina? Então, veja, isso aí é que é a base da ectoplasmia, eles não entendem disso. Então, vamos entender bem que as nossas teses são um pouquinho diferentes dessas aí. Agora, não há dúvida que a gente pode falar que o mineral evolui. Para o povo, por exemplo, que gosta de dinheiro, o mesmo estava falando aqui ontem, a platina tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. Então, há uma evolução, mas isso é bobagem, não é por aí. O que nós queremos falar é na evolução do princípio consciencial. O princípio consciencial, ele se manifesta na botânica, depois na subhumanidade e depois ele vira a gente. Nós somos uns animais mais evoluídos. Então, é aí que nós temos que começar a pensar nessa seriexologia e no livro que nós estamos. Agora, gente, eu queria chamar a atenção aqui mais uma vez da quarta imersão na escrita. Começa depois de amanhã, do dia 21 e 22. O Mater Pensando é Consciência ou Grafologia. Ainda tem vagas lá para a turma. Como aqui nós precisamos de muita gente escrevendo aí os livros, eu acho que seria bom aqueles que não fizeram o curso aparecer. São 2 dias. Vale a pena ver isso. Quem quiser ver, está aqui com todos os dados, é só pegar isso aqui que tem a orientação. Seria bom a turma entrar, porque faz 2 dias, ainda tem muita vaga, está esquisito. O povo não está vendo o que está ocorrendo. É tanta atração que tem aqui, está parecendo um parque de diversões. A fartura, né, professor? Tem que parar com isso. Tem que ver a realidade desse negócio aí. Agora, professor, esse curso é para a pessoa sentar e escrever, debater o que escreveu, debater o campo. Pois é. E é interessante porque se fala tanto em livro, mas na hora de sentar e escrever... Escuta, leia aí aquilo que você acha que é mais importante de tudo que tem no curso. O povo precisa de saber disso, vocês precisam de saber disso. Agora, a turma vem aqui no sábado e fica o quê? Precisa ter feito esse curso aí. Sábado agora eu vou perguntar, quem é que já fez esse curso? O objetivo do curso... Se tiver pouca gente, você já viu. Vamos dar uma rabanada nesse curso. Existem 4 itens que eu acho que é prioritário. Primeiro, é a promoção do autodesassédio mental somático, em função do curso de imersão. Segundo, implantação da autodisciplina e auto-organização prescrita, que provavelmente é o que mais nos falta. Terceiro, seríssimo, aproveitamento do amparo de função. É claro, vão ter pessoas ali sentadas só para isso, vai existir um campo para isso, existe amparo para essa situação. E, por último, é a dinamização do holopensene da escrita. Quer falar, Malu? Quero sim, eu quero comentar que a personalidade mais pusilânime, que tem medo da polêmica, tem medo de escrever.
quem tem medo de polêmica tem muito medo de escrever, porque escrever gera polêmica. Posicionamento, então, não né? tem como você escrever um livro e ficar tudo silencioso, senão que o livro não valeu grande coisa. Então, a questão é da polêmica útil que a gente faz a hora que escreve, faz a glasnost pessoal, né? E ela vai bater no paradigma da outra pessoa, e essa pessoa, inevitavelmente, vai ter um posicionamento lá do outro lado. Então, escrever é gerar polêmica útil. Então, é um convite para quem ainda não fez esse enfrentamento, né, Mabel, da polêmica útil. Exatamente. O enfrentamento está, no meu modo de ver, em justamente a pessoa tirar um final de semana inteirinho só para pensar no livro dela. Ela não vai fazer outra coisa, ela vem para a tertúlia e tal, mas ela senta depois e é livro. Não há... Isso aí é muito importante. Não é possível que não desencalacre alguma coisa. Que não é, vai desencalacrar. Então, veja, porque ela vai ficar ali horas seguidas só pensando nesse assunto, todos os atributos, tudo isso a seu favor. Essa é a ideia do curso, tá, gente? Mabel. Pois não. Na fatologia, a quarta linha, na página 7, o ato de trazer à discussão as mazelas sociais encobertas. Esse aí é, até certo ponto, uma tarefa que a imprensa, mais ou menos, ela tenta fazer, né? É importante a gente não querer ficar encobrindo o que está errado na sociedade e ter medo de enfrentar o que está errado na sociedade, porque se a gente fizer isso, nós vamos manter a ignorância coletiva, que é o que eu comento em seguida, a evitação da ignorância coletiva. Então, esses temas polêmicos, que às vezes até eles chegam na imprensa meio enviesados, você vê que existe uma certa aproveitamento da polêmica, ainda assim eles são úteis. Porque eles trazem à tona a discussão situações, erros, omissões que a sociedade desconhecia. E isso é muito importante. Então, é importante a gente discutir assuntos controvertíveis justamente para melhorar a cognição sobre esses assuntos e para minimizar a ignorância sobre esses assuntos. Não adianta fugir dos temas polêmicos, porque mais dia, menos dia, nós vamos ter que enfrentar isso. Dentro do caminho aí da evolução e da serenologia, não há tema que a gente não vai ter que engolir. Porque senão não existe esse caminhar, né, na escala evolutiva. Todos os temas vão ter que ser deglutidos. Então, quanto mais a gente puder trazer isso à tona, melhor para todos nós, inclusive melhor para essa coisa que a gente chama de sociedade ou construção da sociedade democrática. Agora, na parafatologia, página 8, última linha, a sustentabilidade energética do autoposicionamento verponológico controvertível. Isso traz um pouco do que a Malo comentou, que é o seguinte: nós trabalhamos aqui com a Conscienciologia com posicionamentos extremamente controversos. São, até certo ponto, muitos dos nossos posicionamentos, eles têm um âmbito político. Não que a gente vá fazer política partidária, não é nesse sentido. Mas eles mudam a política da sociedade. Então, por exemplo, você falar da antimaternidade é um assunto extremamente controverso e político, porque a gente está falando da célula base da sociedade, que é a família. Que é o fato de você criar uma família, de você ter filhos, de você, enfim, continuar a própria espécie. Então, veja, para trazer assuntos desses, que existe naturalmente um contraponto contrário, né, óbvio, ao que a gente está falando, é necessário essa sustentabilidade energética. Essa pusilanimidade que a professora Amalo falou vai de encontro a isso, quer dizer, não dá para casar defesa de verpom controvertível com pusilanimidade. Então, é preciso ter um mínimo de sustentação, de coragem, de ousadia para fazer isso. Eu acho que falta coragem, falta ousadia quando a pessoa ela não entendeu aquela verpom. Ela acha que entendeu, mas ela não compreendeu, ela não introjetou. É como se há uma cognição ali que parece que é mais interessante do que a minha, mas eu não consigo pegar. Quando isso acontece, eu acho mais difícil ter sustentabilidade energética.
Por isso que há assuntos, por exemplo, que o professor Valdo pode falar com naturalidade, e ele fala com total naturalidade, que eu não posso falar com total naturalidade. Eu não tenho condições, vivência, compreensão, cognição daquela verpom. Então, não adianta querer que eu vá defender uma coisa que, para mim, é absolutamente teórica, longe de mim, e que eu não tenho verbação. Então, eu acho isso, essa sustentabilidade, ela vem com a compreensão, com o mínimo de verbação, o mínimo de teática que a gente tem naquele assunto. E aí, então, fica mais fácil. Agora aqui, ó. Presumo que a insegurança seja um processo de irracionalidade, falta de reflexão. Se for assim, o que explica a insegurança intelectual dos eruditos? E os ex-eruditos de vidas passadas, que agora têm acesso às verpons da conscienciologia, mas continuam inseguros? Eu acho que é a defesa da autoimagem. O problema dessa insegurança de gente que não precisa ser insegura, eu estou dizendo assim, a insegurança de quem tem estofo intelectual. Tá? Acho que a primeira coisa é essa defesa de autoimagem, quer ficar bem na fita sempre, é a autobiografia, ela não quer perder, era o que eu estava comentando um pouquinho no começo da tertúlia, né? Então, ela tem que se sair bem sempre, para poder se sentir melhor. Então, esse furo de personalidade gera naturalmente uma insegurança intelectual. Outra coisa que eu vejo também é a falta de experiência. Então, nós estamos tendo aí o evento dos inversores, gente mais nova, gente bem mais nova. Então, é natural que no começo, eu não estou dizendo que eles sejam assim, mas vamos dizer, os jovens, naturalmente, podem ter mais tendência a ter um tipo ou outro de insegurança intelectual, mas é por pura falta de experiência, né? No momento que eles começarem a se testar, então vai escrever um artigo, vai defender um tema lá no congresso deles, vai defender um verbete, aí eles vão redescobrindo o que eles já são e que eles não sabiam que eles eram. É como se houvesse uma redescoberta do próprio ego, um ego muito maior do que eles conseguem compreender hoje em função do restringimento intrafísico. Então, essa falta de recuperação de cons também pode gerar uma insegurança intelectual. Em Tecnologia, página 8, terceira linha, poderia explicar a técnica etológica do salto baixo. Engraçado. Um dia desse, uma pessoa teve que responder essa pergunta aqui. Lembra? Acho que ela está na enciclopédia desde os primeiros verbetes, né? E todo mundo pergunta. Mas para quem está chegando agora é nova. É homem, não é mulher, não. O que é o salto baixo? Que é uma metáfora, né? Uma metáfora. O salto alto da mulher é o salto alto da mulher, né? Mas descer do salto significa o quê? Você sair dos píncaros, né? De uma posição de arrogância, de uma posição de orgulho, de uma posição de jactância e trabalhar entre os pares. É isso que é a técnica etológica, do comportamento da não jactância, do não orgulho. E isso é muito importante dentro da nossa realidade conscienciológica, porque a gente, às vezes, está trabalhando com ideias que muitos não entendem, muitos não compreendem da sociedade. Então, a gente tem que saber lidar com isso sem muita jactância, nariz empinado. A hora que fala aqui em salto, geralmente, as mulheres tudo puxam a terra. Tem uma expressão... Mas aqui quem está perguntando é um homem. É um homem, mas é isso. Existe uma expressão que é descer da Kombi de salto alto. É justamente o que a gente não pode fazer. Né? Agora, em Paradoxologia, página 9. Poderia aprofundar o paradoxo da domesticação mútua? Esse é um outro chavão também da enciclopédia que a gente tem, que já tem bastante disso, que é o problema do debate. Né? Como é que a gente chega na evolução e no conhecimento propriamente dito? Primeiro, é pela autorreflexão, pela experiência pessoal, que você faz sozinho, você com você mesmo, mas depois pelo debate, pela convivência, pela troca de experiências. Então, veja, essa domesticação mútua se dá na convivialidade. Você vive com o outro, ele te ensina, você ensina, e assim por diante. A gente sempre traz o caso do pet, né? Você domestica o pet e, às vezes, você é domesticado pelo pet. Há pets que são donos da casa, né? Então, eles conseguiram domesticar o próprio dono.
Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão ele não gosta, senão ele briga. Então, você tem que ver que existe essa domesticação mútua sempre, né, entre os princípios conscienciais. Tá. Mabel, aqui na página 8, Interaciologia, lá embaixo, na penúltima linha, a interação hermenêutica exegética. Isso aí é o problema de você fazer, vamos dizer, a compreensão de um texto, né? De se entender a interpretação daquele tema controverso. Aqui, no caso, é texto, mas é de um tema controverso. Às vezes, há controvérsias porque as pessoas não compreenderam o conteúdo do que está sendo debatido. E aí, quando elas chegam à conclusão, elas falam, a gente estava pensando igual, estão brigando à toa. Isso é muito comum, mas é por quê? Porque uma não entendeu o que a outra estava querendo falar, ou às vezes os dois não entenderam o tema que estava sendo discutido, e se discute aí até que os dois percebem que estavam errados, por exemplo. Então, essa interação de interpretação do que está sendo discutido e das realidades da vida, é que eu coloquei aqui, tá? Hermenêutica e exegética. Tá. Eu queria fazer uma sugestão. Se você aceitar, na principiologia, você colocou o princípio da contradição, mas o princípio do contraditório, que é o direito à defesa, né, dentro do direito, eu acho que cairia bem no seu verbete aqui também. O princípio do contraditório. Contraditório. Depois você dá uma olhada. Tá. Obrigada, Mabel. Obrigada a você. Mabel, pois não. Posso aproveitar um pedacinho do seu Fica trabalho, bem à da vontade. sua exposição? Porque o assunto tem tudo a ver com ele. São os debates de domingo, ok? E nesse domingo agora vai trazer um tema bem polêmico, que é Recife Financeira. Um avisinho aí para o pessoal. Mabel. Divulgação, né? É a divulgação que você está fazendo? Ah, tá. Que tem. Olha, por exemplo, os debates de domingo e mesmo o círculo mental somático, ele tem como objetivo isso, né? Gerar debates, gerar controvérsias, gerar pontos de vista diferentes, justamente para que possa haver um crescimento intelectual de todo mundo. Não só intelectual, né, gente? É um crescimento energético, é um crescimento emocional, é uma maturidade maior que se conquista, porque todo debate ele é holossomático. Né? Não existe um debate só do mental soma nessa dimensão. O debate ele é holossomático. E é exatamente dentro das ideias que a Malu colocou, e você também, que é o debate entre o autor e o leitor e as outras pessoas, que elas debatem o que depois que ler o seu livro, aqui está acontecendo o contrário. É um livro que está sendo escrito neste tema, que o autor está querendo buscar as ideias das pessoas antes de escrever o livro. É esse o caso. Interessante. Mabel, fala. 2 comentários. Você comentou sobre compreensão de texto. Ontem eu assisti na TV Escola que somente 62% das pessoas que têm curso superior atualmente compreendem os textos com os quais elas convivem no dia a dia. Formadas, não estão falando o estudante. Estou achando muito. Nós estamos falando a pessoa que já fez o curso superior. E você falou também a questão do PET. Às vezes o princípio consciencial mais evoluído da casa é o PET. Porque tem aqueles donos de pitbull, que o pitbull é muito mais inteligente e até manso comparado com o dono, né? A gente vê esses casos também. Tudo isso acontece. Mas essa coisa da interpretação de texto, gente, é uma loucura hoje em dia. O Brasil é uma loucura. Eu sei porque eu já comentei que eu dou aula de redação. Então, a gente tem que... Redação na faculdade. Então, teoricamente, você espera alunos que saibam ler para poder escrever. Mas, na prática, infelizmente, não é isso que acontece. Não há polêmica. E eu acho, Malu, que essa coisa da internet está diminuindo vamos dizer, a habilidade de debate dos jovens. Os jovens hoje, eles são muito ativos na internet, nos blogs, nos chats, etc. e tal. Mas aqui, no tete a tete, eles perderam o gogó. Perderam o gogó. Por quê? Porque se habituaram no dedinho. Eles falam pouco. Então, eu penso que isso, para os inversores que estão aqui hoje, vocês deveriam pensar nisso. Não, mas já tem gente que já falou que algumas gerações vão ficar perdidas com o tempo. Por causa disso, os elos gerações intelectuais. Eles não têm capacidade mais de debate. Porque de reclamar a situação com lógica, de interpretar um texto entendendo. Então, eles têm... Agora, na televisão ontem apareceu mais sobre esse processo de texto.
de entender a má interpretação de texto. É um absurdo, o percentual que está aí. É um absurdo. Eu andei estudando a prova do ENAD. A prova do ENAD é aquela prova que os universitários têm que fazer. Então, a gente teve que aplicar essa prova, uma pseudoprova na faculdade, e eu fui ler o texto, eu que fiz a correção. E a prova do ENAD, ela é uma prova absolutamente interpretativa. Se a pessoa não sabe ler o enunciado, ela vai dançar completamente, mesmo que ela saiba o conteúdo. Olha, gente, os meus alunos, eles erraram coisas absurdamente simples, porque eles não entenderam o enunciado. Então, eu falava assim, mas como é que você errou isso aqui? Não, professora, veja, ele falou isso, então eu pensei isso. Eu falei, não, mas ele não falou isso. Você que está falando que ele falou, ele não falou. O enunciado não é esse. Então, eles têm dificuldade brava. Aí eles vão mal no ENAD. Agora, o conteúdo eles sabem, mas como eles não sabem aplicar o conteúdo naquela questão, porque eles não souberam interpretar a questão, eles erram. É muito comum isso. Mabel. Oi. Na patologia, página 7, sétima linha, as tensões inerentes ao exercício da controvérsia. Aprofunda aí, por favor. Essas tensões são as tensões que acontecem, como a gente estava falando aqui, na hora que você está debatendo um assunto que você discorda. Pode ser no debate, pode ser na escrita também. Não quer dizer que seja só no gogó, né? Você pode ter controvérsias gráficas. Você manda uma carta, o outro manda outra carta, você manda e assim por diante. Então, veja, há um clima de tensão que pode aparecer justamente na tentativa de defender a sua ideia. E aí, quem pode mais intelectualmente e energeticamente engole o outro. Agora, ó, tem umas coisas seríssimas nesse processo nosso de debater, o debate, o tertuliário, que nós chamamos de debatódromo. Por quê? Por isso que é que eu trago de vez em quando os processos de filosofia, as máximas do povo, essa coisa toda. Porque a gente desanca com esse povo, é muita gente, nós estamos acabando com eles. Inclusive os grandes gênios de todo tipo. Por exemplo, Johann Goethe é considerado talvez o maior pensador alemão, é ou não é? Johann Goethe. Olha a besteira que ele escreveu. Comportamento. Concordar com as mulheres, discutir com os homens, ter mais crédito que capital é a melhor maneira de vencer na vida. Concordar com as mulheres. Quer dizer que eu não posso discutir com vocês? É isso? Quer dizer, a maioria porque aqui, não vale a pena discutir com mulher. Com quem eu discuto são mulheres. Se eu for seguir o Goethe... Professor, não vale a pena discutir com mulher que vai perder tempo. Esse cara já era. Agora, ó, isso é todo dia. Você vai olhar as máximas deles, ó. Não, agora, eu estou de gozação, O problema evolutivo que a conscienciologia traz revolve o passado e os gênios. Ficam todos em má situação, quase sempre. Quase sempre, é. Se a gente for aprofundar, fica em má situação. Fica, normalmente. Porque eles não têm uma visão pelo parapsiquismo do processo evolutivo lá na frente. E nem seria exológico. Então, vê muita coisa do momento, mas um momento que não é um momento evolutivo, é o momento do lucro, daquilo que ele quer tirar partido. Agora, é um paradoxo, processo imediatista, né? Entende? Então, veja, paradoxo, esse é o Goethe. Paulo. É o paradoxo que o maior produto do seu tempo seja produto do seu comportamento. É o comportamento que se chama até que é a etologia. Então, a pessoa naquela época, ela era acima do seu tempo, ela estava além. Mas ela é produto do seu tempo, porque ela sofre o holopensene da época, então, igual a todo mundo. Dá uma pena, é histórico, né, Valdo? Aqui dá uma pena. Histórico. Tem que diminuir o tamanho da coroa. Coitados, dá pena. A auréola deles diminuiu. Misoginia para todo lado. Para você ver uma frasezinha assim que mostra liquida tudo. A pessoa, mostra como é que era o nível dela naquela época. Bravo isso. Agora, veja, alemão, gente, eu estou pegando o top. Que a Alemanha, você sabe, era a maior cabeça técnica, os processos todos. Igual a Goethe. Vocês já viram falar? Quando vai falar da Alemanha, a coisa mais importante em matéria de cultura e polimatia, erudição, é o Instituto Goethe. Todo mundo sabe disso. Pois é, tudo, o estudo da Alemanha é tudo Goethe. Está aí. Mabel? Oi.
Lá na página 8, você usa lá na efeitologia, o último efeito, você fala do exemplarismo do intermissivista na geração de controvérsias úteis. A gente já teve aqui várias pessoas que não são da CCCI, até políticos, o prefeito já veio aqui debater com a gente. Então, quais você acha que são esses efeitos? O que pode ser positivo quando vem pessoas inteligentes, notórias, e ver esse nível de debate aqui que a gente gera, que o intermissivista gera aqui? Olha, na maioria das vezes que eu converso com essas pessoas, são elas que me falam, tá? Porque acaba que a gente conhece um ou outro aí, né? Eles têm medo. Eles têm medo, a verdade é essa. Tinha uma candidata que era muito colega nossa na faculdade, a vereadora, ela era candidata a vereadora, mas depois ela entrou na secretaria de alguma coisa que eu não vou falar o quê. Ela morria de medo de vir aqui fazer propaganda política dela. Por quê? Porque ela tem uma noção de que são pessoas que se dedicam gratuitamente, ou seja, voluntariamente, para aprender mais. E todos os dias estão aqui querendo aprender mais. E aí ela compara, as pessoas comparam naturalmente essa atitude das outras atitudes das outras pessoas. Então, elas ficam realmente com o pé atrás. Assustadas, elas são assustadas nesse ponto, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que dar esse exemplo, sim, mas eu acho que a gente também não pode fazer acepção de pessoas, porque elas já estão nos evitando em alguns momentos. Isso é uma verdade. Não que a gente seja melhor, não é esse o sentido que eu quero dar, mas o mito que se cria perante a nossa condição de que a gente estuda mais é muito forte na cidade, por exemplo. Por exemplo, quando a gente tem políticos aqui, normalmente na campanha eleitoral, né, vem os políticos aqui tão abertos, né, aquela coisa para divulgar, e muitas vezes eles são acostumados com a política de o debate é para derrubar, o debate é para acabar com o outro é meu adversário, então vou ter que inventar um jeito de acabar com ele. Então fica o argumento ad hominem, né? E eles têm medo, também o receio que existe é que se abra o debate. É uma outra coisa. Porque, veja, na verdade, gente, se a gente olhar a nossa sociedade, os políticos, eles não debatem com a população, simplesmente porque a população não está interessada em debater. Mas se eles entram num ambiente que corre-se o risco de debater, pronto, já tem o medo, porque eles também não estão habituados. O nosso ambiente não é construído para ter debate aberto. Nós não somos muito politizados enquanto nação. Assim, nós somos bem pouco politizados. Então, tudo isso cria uma dificuldade. Agora, o que eu coloquei aqui nesse efeito, os efeitos do exemplarismo, do intermissivista, é além disso, sabe? Eu acho assim, que as posturas de um intermissivista dentro do grupo dele, de não intermissivista, naturalmente geram controvérsias. Porque essas ideias novas, às vezes umas verpons, uns tipos de comportamento diferente, as pessoas não estão habituadas. Então, aquilo já gera uma pulga atrás da orelha, né? E já gera um clima de debate. Às vezes, um debate camuflado. Um debate, assim, entre eles. Não se fala diretamente com o intermissivista, mas fica assim, olha, você viu aquela pessoa? Assim? Então, você sabe como é que é? E um vai falando para o outro, núcleos de debate, mas não enfrenta muitas vezes. Isso acontece muito, eu acho. Cada um aqui deve ter a sua experiência nessa situação. Então, a gente tem que saber também conviver com isso. E, em alguns momentos, eu acho que a gente tem que ser controverso mesmo. Que é já para poder quebrar qualquer tipo de conivência ectópica. Entende? Então, tudo isso... Mas a gente tem que saber aprender a lidar com isso de uma maneira cosmoética, que eu acho que é o mais certo, né? Sério, e de uma maneira, vamos dizer, esclarecedora. Né? Existem temas que a gente colocou aqui no verbete, no final, que são os temas bem óbvios aqui da nossa realidade, mas que geram, até hoje, debates e controvérsias dentro da CCCI. Por exemplo, a infecciologia, estou puxando o assunto da infecção, porque tem muitos aqui hoje, ele é totalmente controvertido. Eu acho um assunto extremamente controvertido na sociedade. E esses meninos, essa juventude, tem que bancar isso, né? E eles têm condição disso. Porque a sociedade, como eu coloquei aqui, ela exalta a eterna juventude hedonista. Por exemplo, envelhecer na nossa sociedade é um problemão, né? E, no entanto, chegam os inversores e falam, nós queremos uma maturidade precoce, que é totalmente contrário do que é a sociedade. Então, olha que controvertível isso.
né? Outra coisa, o princípio da descrença é complicadíssimo na sociedade você falar do princípio da descrença, porque o tema tabu é Deus, né? Deus é um tema tabu. Falar que você não tem um Deus é quase que falar que você vai queimar no fogo do inferno, entende? Você não é uma boa pessoa, você não deve ter coração, porque você não acredita em Deus, deve ser... E tudo isso gera ambientes difíceis para o intermissivista se relacionar. O Alexandre Zaslav, que uma vez falou aqui para a gente, né, que ele levantou que um receio, às vezes, do inversor, que não assume a técnica, é aquele pensamento de vou perder a juventude, vou perder o que é bom da vida na juventude, esse tempo. Acha ruim. Isso aqui, se aqui dentro tem, lá fora... Tem, não é uma... Então, e outra coisa, nós temos só um curso intermissivo. Isso é uma coisa nova para a maioria, grande maioria de todos nós. Vai dizer que a gente tira isso de letra porque não é verdade. Para muitos aqui é um desafio tudo isso, porque nós não tivemos experiências pretéritas nesse sentido. Então, tudo isso a gente também tem que compreender, né? Porque nós estamos aprendendo nessa vida alguns princípios que a gente nunca vivenciou antes em outras vidas. Então, tudo tem que ser levado em consideração também. Mabel, pois não. Aqui, por favor, na página 9, na paradoxologia, aí você fala ali o paradoxo da polêmica pacificadora. Uhum. E aí, com relação a outra pergunta que outro colega lhe fez, da 7ª linha da fatologia, dessas tensões inerentes ao exercício da controvérsia que você falou anteriormente, fazendo cotejo com esse paradoxo, por favor. A tensão, ela existe no início da discussão. Mas se o debate crescer, vai haver interesclarecimento. E esse interesclarecimento pacifica. Ele é pacificador. Mesmo que você não concorde com o outro. Você não precisa concordar com o outro, mas você precisa entender como o outro pensa. Quando há essa compreensão, pronto, os ânimos, né, se arrefecem, fica tudo muito mais tranquilo. Então, eu acho que as discussões, se levadas a bom cabo, né, se levadas corretamente, elas tranquilizam e diminuem o antagonismo, né? Conhecer como o outro pensa faz com que você não pense tão mal do outro assim. É um paradoxo isso também. Mas é a verdade. Porque, às vezes, a gente pode correr o risco, o erro de pensar mal do outro, porque a gente não entende como o outro pensa. Mas, a partir do momento que a gente entende quando o outro pensa, a gente pode até discordar do outro. Mas a gente fica mais sossegado do ponto de vista de compreensão. E aí pacifica. Sim, da compreensão, entendi. Entende? Sim, obrigada. Nada? Mabel? Pois não. Oswaldo, eu estou à tua direita no D. Pois não, senhor Oswaldo. Do outro lado. A minha direita aqui. Não, eu fui buscar você lá. Ó. Pois é, hoje vim deste lado aqui. Faz mais ou menos 15 dias, foi feito um encontro no sábado, no Círculo Mental Somático, certo? Que você coordenou a respeito de consciência política. Eu achei um encontro muito bom, certo? E eu vi que você tomava nota de tudo. Gostaria de saber quais foram, no teu critério, as questões positivas e negativas que você tirou desse encontro, certo? A respeito especificamente da utilização da polêmica, da controvérsia dentro da CCCI. Eu acho assim, eu não lembro exatamente tudo que eu escrevi, tá? Mas o que eu vejo de positivo que esse debate, esse dia trouxe é aumentar o nível de reflexão sobre o assunto. Porque aquilo é uma trampa, né? Vamos entender bem o que eu quero dizer com uma trampa. A maioria dos intermissivistas não gosta de falar de política. Certo? E nem de vivenciar. Isso já sabemos que isso é um consenso, nós discutimos isso naquele dia. Mas aí a pessoa chega no círculo e o tema é aquele, olha que trampa. Aí ela vai ter que... Trampa, como que é em português, gente? Trampa... Armadilha. Aí o que acontece? Armou-se aqui uma armadilha que se tem que discutir esse assunto. Tá? E eu acho, então, Oswaldo, que o grande ganho nosso foi refletir mais sobre essa condição. Condição essa que, eventualmente, a gente não teve, quem sabe, ambiente, situações para conversar. E aí, a gente todos nós, eu acho que estou falando de mim também,
a gente vai recuperando cons, compreendendo a importância disso, entendendo a relação de grupo melhor, a importância dessa política, não a política partidária, né, mas essa conexão entre pessoas, direcionamento de interesses públicos da CCCI, como é importante a gente participar. Então, eu vejo isso, sabe, que a gente ganhou nesse sentido. Claro que é um primeiro passo, né? Foi um primeiro passo de muitos. E, quando se fala de política, se fala de controvérsia. Não dá para fazer política, falar de política e agir politicamente falando, sem que não exista dissensões. Vai existir pontos de vista diferentes. Tem que existir pelo confronto, não tem outra. Confronto. A gente coloca aqui, né, de ideias. Oswaldo, confronto de ideias. Aqui, olha, inevitabilidade, nós colocamos 5 itens. Tem assim, o 3, por exemplo, o pensamento divergente e inevitável. É inevitável isso. As pessoas pensam diferente, elas têm que pensar diferente, senão seria dogmatismo. Depois, os conflitos ideológicos intergrupais, também inevitáveis no atual nível evolutivo das consciências. Isso é política pura. Eu vejo tudo isso, principalmente, você viu o que está acontecendo hoje na Europa, certo? Que o tema é totalmente para ser debatido. Porque hoje, novamente, certo? Depois de vários anos, voltou a ficar, no meu critério, acima da mesa a discussão de diversos pontos de vista de posicionamentos ideológicos, certo? Ou seja, hoje tem determinadas questões ideológicas que estão novamente colocando-se acima da mesa para o debate. Uma das coisas que eu acho que é muito importante, que está totalmente relacionado, política e economia, é justamente a respeito do, como entidade, Estado, certo? A respeito justamente de qual deve ser o papel do Estado. Qual é vamos dizer assim, a questão que ele deve ser um tipo laissez-faire que tem que deixar fazer, ou tem que ser um Estado que tem que regulamentar, que tem que regular e tudo. Regulador, orientador. Esses dois posicionamentos, em certa medida, extremos, tá? Pelo menos o que mais aparecem hoje, acho que são temas para ser profundamente debatidos. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso também dentro da CCCI. Porque foi falado isso um pouquinho naquele dia, né? O papel do líder, até onde o líder pode ir, porque é isso aí, ele é regulador, a liderança reguladora, ela é democrática, como é que ela é reguladora e democrática ao mesmo tempo? São situações que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo na prática e agora um pouquinho mais na teoria também, em função da discussão que está havendo sobre esses temas, né? Até dentro da CCCI, eu acho isso importante. Me permite, Mabel e Oswaldo, uma parte, já que estamos falando da polêmica útil. Eu acho tudo isso muito interessante, mas a questão é a pessoa ter, primeiro, código pessoal de cosmoética. Para entrar num debate ou numa polêmica, a pessoa já tem que ter algum nível, se estamos falando de CCCI, ela precisa já ter um código pessoal. Depois ela tem que ser, ou precisa chegar a ser, um expert em mediação de conflito. Depois ela tem que ser desassediadora ou desassediador. Depois tem que ter o jogo de paracintura, tem que ter a docência conscienciológica, a parapedagogia internalizada para ir levantar a polêmica. Levantar a polêmica é ótimo, é muito fácil. Isso acontece toda hora, a gente vê nos mais diversos ambientes. A questão é sustentar a polêmica útil para ela dar um resultado que é o melhor para todos. Isso é o mais difícil que tem. Então, muita gente é muito boa, traz temas pertinentes, fora de série, mas a questão é que ainda não tem nem o jogo de paracintura, nem a paradidática, a parapedagogia, e o código pessoal de cosmoética para dar para o outro para direito dele. Então, eu vejo que fazer polêmica, gente, é a coisa mais fácil. Todo mundo pode fazer. A questão é a habilidade, a paradiplomacia, o nível de parapedagogia que é empregado nessa polêmica, que não vem para interesses pessoais apenas. Por isso que o Código Pessoal de Cosmoética e o grupal são essenciais para inserir a polêmica. Não existe debate neutra do ponto de vista da ética, da cosmoética. Não existe isso. Nunca existe. Não existe, nunca existiu, nem vai existir. Então, eu estou debatendo de modo neutro. Não existe isso. Então, claro, que a cosmoética ela tem que embasar toda essa realidade aqui,
em termos de polêmica, senão fica polêmica pela polêmica. Sim, e a pessoa às vezes está defendendo um ponto de vista da vida passada, dos outros egos, não é nem do ego atual, porque a pessoa nem chegou no ego atual ainda. Ainda está defendendo como um velho hábito, vamos dizer, retroativo, que a pessoa está defendendo. É aquele hábito de trazer a polêmica pela polêmica. Então, eu acho que a polêmica revela muito. Ela é extremamente reveladora para o polemizador, porque ela permite ver quais interesses aquela pessoa está defendendo. No DAC, página 28, gostaria que o senhor aprofundasse a parte que afirma serem os pré-serenões fruto da evolução através de milhões de unidades cronêmicas vivenciadas nas fases botânicas, zoológicas e hominais da seriexologia. Gostaria de entender de que modo o ser humano, nos primórdios, pode ter sido planta ou animal. Vamos entender bem uma situação. Nós achamos, por exemplo, que a evoluciologia é sinônimo do estudo da conscienciologia. Agora, quem é que evolui? Não é isso que nós hoje estamos chamando bem de consciência. Às vezes a pessoa não entende isso. O que evolui é o princípio consciencial. Esse princípio consciencial é que mais tarde consegue compor, conceber, constituir, fazer da estrutura e o arcabouço daquilo que nós chamamos hoje de paracérebro. O paracérebro é a nossa consciência. Então, veja, o processo tem muito mineral por aí, mas o problema todo parece que começa mesmo, tudo indica, é na botânica. Então, por exemplo, uma árvore. Vamos entender bem o que é uma árvore. Ali tem uma constituição. Como é que fica isso? Onde é que está o cérebro dessa árvore? Possivelmente a energia é espalhada no todo que ela compõe. Agora, essa composição, então, seria, ali com a lignina, o início do princípio, do começo, da manifestação do princípio consciencial, que vai depois ser um processo, por exemplo, de um germe, um micro-organismo, uma bactéria, algum protozoário, e depois aquilo vai evoluindo até chegar nesse processo que está aqui, ó, essa turma. Então, veja, aqui nós temos o paracérebro constituído. É isso que a gente quer expor aqui, nesse sentido. De modo que eu quero dizer para o meu caro amigo que você já foi essa bicharia toda. Vê se isso ainda está influindo em você. O que eu tento aqui o tempo todo é tirar a turma do buraco da topeira para a gente pensar de uma maneira tipo serenão. Então, é sair da pré-serenidade para a serenologia. Ó, buscando isso agora, nós vamos mexer com a mega-euforização para ver se ajuda. Pessoal, por favor, nós pedimos que desliguem os celulares e que, por favor, na hora da mega euforização, não teclem os computadores, ok? Obrigada.
Então, como é que você sentiu aí o campo? No início, um frescor nas mãos, mas interiormente uma tensão muito grande, como se no interior tivesse tudo desorganizado. E agora, finalmente, tudo tranquilo, como uma organização. Você está bem agora? Está tudo bem aí com você? Está sentindo não, bem? tudo tranquilo. Então tá bom. E você, Milce, como é que foi? Bem, no início, se eu falo para a gente ficar calma, não tem condição, né, professor? Não tem. Eu ainda não cheguei a esse patamar. Mas, no final, agora, realmente eu consegui. Foi uma energia muito grande que eu senti. E como fosse banho energético. E fiquei assim com o rosto queimando a expressão. E as mãos também. Estavam geladas. Agora, no início, devido ao processo da movimentação do campo com a energia, isso aí mexe com as pessoas mesmo, não tem saída. Entende? Né? Tá. Às vezes, dá uma pequena turbulência. Entende? Então, essa o avião turbulência faz assim, mas normal, depois ele... É normal. normal. Então tá bom. E você, como é que foi? Foi muito legal. A gente sente... Foi muito legal, ela falou. Sai dela. Uma brisinha chegando assim, parece que uma bolha envolve a gente, assim, e sente a energia correndo, o rubor no rosto. Muito bom. Está sentindo bem, então, agora. Tá bem. Pois qualquer coisa a gente chama vocês, para vocês ceder energia aí quando precisar. Tá certo? Obrigado.
Então, como é que foi lá? Já começou ali, né? Primeiro, quando eu estava chegando, o cardiochakra já alterou. Eu até fiquei questionando, porque eu estava tranquila, e o cardiochakra alterado, e comecei a sentir alguma coisa na cabeça, mais na região do corono. Sentando aqui, eu comecei a sentir, esfriou bem, só que era uma sensação, assim, um sentimento muito bom, que parecia que eu estava toda morna aqui, em termos de sentimento. Aí eu senti, é como se eu sentisse todo o espaço aqui físico e as pessoas, um sentimento de... Não, primeiro eu comecei a descoincidir bastante, depois um sentimento de gratidão muito grande. E parecia que acoplou uma concierge, pode ser que é uma operadora, e eu sentia como se eu tivesse, como se ela estivesse sorrindo. Sabe? Foi uma sensação bem boa. Quer dizer que está tudo bem aí. Está tudo bem. E com você, como é que foi? Começou com um frio intenso nas mãos e durante um período foi assim, muita serenidade. E logo depois eu tive 2 banhos energéticos bem intensos, que até agora estou com pressão nos tímpanos. Ele entende bem dessas coisas todas, né? Doutor no assunto, é isso? E agora, eu já estava euforizado por participar do congresso da Sinvex. E foi só para somar essa sensação boa. Está sentindo bem aí. Muito bem. Agora, e você, como é que foi lá? Primeiro, parecia que eu escutava meu coração pular, né? Que estava meio nervosa. Depois, parecia que parecia uma fumaça assim gelada pelos joelhos, até as mãos, congelou assim daqui para baixo. Aí eu senti bastante o frontochakra, né? Como se a cabeça fosse para trás, assim, empurrada. E depois eu senti mais aqui o nucal também. Comecei a sentir assim. Você está se sentindo bem agora? Tô. Está bem? Tô. Está muito bem. A turma aí está boa. Né? Bem escolhida. Né? Obrigado. Gente, eu devolvo a Mabel para vocês aí de novo, tá certo? Ontem falou sobre a bidiscernimentologia. E já vem falando isso há mais tempo que a gente fala sobre multidiscernimentologia. O senhor falou, quando falou na questão do intra e hetero discernimento. O bi seria uma parcela, pela lógica, né, do prefixo bi, uma parcela do multi. Mas nesse contexto do senhor, nesse mesmo sentido? É nesse mesmo sentido, agora, aí categorizando as coisas, porque o discernimento, ele pega muita coisa, ou tudo que nós fazemos. Na verdade, a evolução é um processo de discernimento. O nível evolutivo de uma pessoa é o nível do discernimento dela. Agora, por exemplo, eu mesmo tenho aqui, nas coisas que eu estou estudando, o processo, por exemplo, de discernir. Então, um aspecto de discernir. Discernir é saber identificar o pouco e o suficiente. Olha só onde é que nós fomos com isso. Presta atenção como aí o negócio fica sério e é apenas um aspecto pequeno da própria vida. Discernir é saber identificar o pouco e o suficiente. Se uma pessoa souber isso aí, ela está no caminho da evolução. Quer dizer, o que é que você deve ter como coisa pouca e o que é que você deve ter como coisa que seja suficiente?
Quer dizer, o que é que você tem que é pouco e o que é que você tem que já é suficiente dentro do processo evolutivo. Isso aí já é discernimento. Então, veja, eu peguei apenas uma nuance, um detalhe do processo de discernimento para falar o que é discernir. Entre o pouco e o suficiente, a maioria das pessoas cai no buraco. Olha os excessos. Veja bem a loucura, por exemplo, que tem na questão do excesso e da síndrome comparativa, o processo do consumismo exagerado. É a falta de saber o pouco com o suficiente. Outra coisa, as pessoas que dão valor demais para a emoção, que são as percepções do próprio corpo, etc., tudo, processo de sexo, dormir, comer, ter fome, sede, descansar, repousar, trabalhar, agir, a musculação. Olha também os excessos. Gente que falta e gente que excede, que passa da conta. Olha o discernimento. Então, discernir, se nós começarmos a pensar pelo pouco e o suficiente, nós já temos uma ideia enorme disso que nós chamamos de cosmovisão. Seria o mínimo necessário para a evolução, que o excesso vai estragar. Não é bem o mínimo, é o ideal necessário. Vamos falar o ideal necessário, eu acho que é mais justo. Aquele, no momento evolutivo, que a gente precisa é isso. O necessário, né? Pois é. É o suficiente. O problema é o suficiente. Agora, por exemplo, eu vou falar para vocês o que eu acho. No início da vida, você tem o suficiente X. Agora, na nossa meia-idade para a terceira e quarta idade, nós temos esse suficiente mais X. Eu acho que tem uma progressão geométrica. Professor, então, raciocinando, vê se meu raciocínio está correto. Nesses termos, se chega ao multidiscernimento, se faz a triagem e vai chegar ao bidiscernimento, que é o necessário. É isso? Agora, você veja bem, uma criança, ela está lá, está um pouco assim, desacisada, como diz o povo, um pouco atribulada, alteradinha, tal. Você pega e dá um brinquedo que ela gosta. Pronto. Aquilo é o suficiente. Agora, veja, hoje nós já não somos mais assim. Não adianta eu trazer uma boneca e dar para a Mabel, ela não vai topar para ela. Vocês estão entendendo? Então, veja, esse suficiente, a qualificação desse suficiente cresceu demais, enriqueceu demais, expandiu demais. Então, isso é discernimento. Então, olha bem o comportamento de cada pessoa aqui dentro. Você vai ver se ela tem discernimento ou não. Pela etologia, você vê a evolução da pessoa. Conviver com a pessoa durante 2 dias, você sabe tudo a respeito dela, se você tem para seguir. É o que eu sempre fazia com o povo. Convivendo com a pessoa, você vê. É questão de 48 horas. Com isso, você disseca a condição da pessoa. Então, você vê o pouco que ela tem, ou o suficiente que ela tem. Aquilo que é o necessário e aquilo que ela expande, o que ela tem esbanjamento. Mas isso é discernimento. O pouco que ela tem, ela já fez uma triagem para chegar ao necessário, né? Agora, veja, é preciso de ver se naquele processo evolutivo, naquele momento evolutivo, ela está de acordo. Se ela está nos trinques, em cima da pinta, corretamente. Agora, isso é o discernimento. Então, por exemplo, com o passar do tempo, você vai ver que deve ter discernimento para tudo. Você pega uma pessoa, você vai ver o cabelo que a pessoa usa, o nariz que ela usa, quer dizer, porque o nariz tem que ser cuidado, não é isso? Se uma pessoa não cuidar do nariz, com o passar do tempo, fica tudo roxo, vermelho, alterado, sujo, e etc. Outra coisa, os dentes, a gola da camisa, a roupa que ela tem, o tipo de sapato que ela tem, tudo isso você vai ver o pouco ou o suficiente. Você vai ver se há aí o processo de discernimento ou não.
Agora, veja, além disso, eu começo a ver uma pessoa pelo parapsiquismo, aquela parapsicosfera, o holossoma integral da pessoa ali dentro. Com isso, você tem um diagnóstico muito diferente do comum e muito mais acertado com relação ao ego, à pessoa, à personalidade. Isso tudo é discernimento. Agora, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: discernir pelo pouco e o suficiente, você já tem uma visão de conjunto do processo da vida inteira. E assim, ó Rosa, é tudo. Você pega um detalhe, por isso que eu falo, pelo dedo você conhece o gigante, não é assim que o povo fala? Então, por um detalhe, você vai ver a complexidade da personalidade. Agora, a hora que você analisa uma personalidade inteira, a apresentação dela já viu. Agora, com 48 horas, a gente tem uma certeza quase que perto do absoluto daquela realidade, do momento evolutivo da pessoa. O que você queria falar? Continuando o assunto do discernimento aqui. Quando eu li aqui, o discernimento que pesquisa o autodiscernimento, eu estava pensando, na verdade, no metadiscernimento, a pessoa pensando o próprio discernimento. Aí, o multidiscernimento são vários aspectos, né, sobre... Aí é que entra o multidimensional, isso. Entendeu? Aí eu pensei parapsíquico. Assim, uma pessoa que tem um multidiscernimento, e ela vai utilizar esse discernimento para pesquisar o próprio autodiscernimento, eu fiquei pensando no sinergismo. Ela vai chegar perto do processo da ficha evolutiva dela. E cria um sinergismo também. Agora, né? veja, nós aqui na Conscienciologia já temos uma responsabilidade enorme devido ao nosso discernimento. Que o curso intermissivo, ele amplia esse discernimento. Agora, não adianta querer fingir, ou a pessoa tirar o corpo fora, ou ela, não, eu sou muito modesto para isso. Não dá. Eu sou humilde para isso. Isso é conversa fiada. A pessoa tem que assumir o que ela é. Nós não somos mais barata, nós não somos mais mangueira, não somos mais vírus da AIDS, nós somos gente, e gente com consciência do processo dessa vida. Então, veja, o nosso discernimento é muito mais necessário que a pessoa que está aí fora, lá na rua. Pensando assim na diferença entre meta-pensenidade, o meta-discernimento, eu posso dizer que o meta-discernimento é uma operação a mais em cima da pensenidade? E em cima do próprio discernimento comum que a pessoa vê. Por quê? Ela vai ver o que eu sou nesse momento, aonde eu estou. Isso é o discernimento básico. O meta-discernimento tem que levar nisso. Agora, se nós formos estudar o processo de discernimento, isso só já dá uma enciclopédia. Só isso. Só para examinar isso. Agora, o que é interessante é que o discernimento você não vê ele comumente na vida, o povo não fala nisso, a ciência quase não toca nesse assunto. No entanto, nós consideramos que é o top da pessoa, é onde precisa mais. Boa vontade, boa intenção, o cemitério está cheio de pessoas que morreram mais cedo, prematuramente, erradamente, porque não tinha discernimento. Quando o senhor fala aqui de compreender a serenologia, seria por causa do sinergismo que tem um multidiscernimento, avaliar o próprio multidiscernimento? Não, porque na serenologia é aquilo que eu falei antes aí para o nosso amigo. O serenão ele tem que entender tudo que tem nessa vida. Então ele tem que ter um discernimento múltiplo, magno, o máximo, de outro jeito. E outra coisa, isso é o nosso destino. Nós temos que caminhar para esse magno discernimento. Não tem por onde fugir. Então, toda a discussão que nós estamos fazendo aqui ainda é pouca. Nós precisamos de muito mais do que isso. De modo que é muito bom aí todo esse verbete que a Mabel falou hoje, e eu espero agora mais 200 nessa linha, no mínimo. Tá certo de você. Tá bom? Vamos nessa. Os nossos comerciais estão... Obrigada. Antes de dar as pontuações, gostaríamos de lembrar que a partir das 15 horas as atividades do Sinvexis ficarão abertas ao público, haverá visita ao campus, o aniversário da Sinvexis e o concurso, o encerramento do concurso cultural.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 145 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Neida e Teuma, campo assistencial holossomático. Mariana, proexis ginossomática. A mim, 40 manobras. Patrícia, SP2. Ana, curso censo de parafiliação. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós, do programa Amigo da Enciclopédia, convidamos novamente ao teletertuliano, aquele que frequenta assiduamente aqui o tertuliário no dia a dia, para que se torne um associado do programa Amigo da Enciclopédia. Você vai contribuir mensalmente durante 12 meses com valor para compor aí os recursos que vão ser integralmente aplicados na sustentação da produção da Enciclopédia da Conscienciologia, a transmissão diária das tertúlias, toda a parte de TI, de infraestrutura do holociclo, holoteca e tertuliário. Então você liga na recepção do CAEC no 45 35 25 26 52, em poucos minutos, com cartão de crédito, você faz a sua adesão ao programa ou a renovação da assinatura. Ou também no site do programa Amigos, www.enciclopediadaconscienciologia.org. Nós ficamos à disposição para orientar sobre o programa e dar todo o apoio a quem for interessado. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los a participarem do campo assistencial holossomático. Esse curso está encerrando a semana da Invexis, agora nesse final de semana, acontecendo agora dia 21 e 22 de julho, e ministrado pelo professor Epicom Hernandes Leite. Esse curso, ele visa o desenvolvimento do epicentrismo consciencial, a assistência energética grupal e a homeostase holossomática. Então, convidamos a todos que participaram da 8ª semana da Invexis e aqueles que também não participaram, ainda há vagas. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Pessoal, aproveitamos também para convidá-los a participar do curso que será realizado em Porto Alegre, o campo assistencial holossomático. Pessoal de Porto Alegre, cidades vizinhas, vai acontecer este mesmo evento lá no Hotel Everest, dia 4 e 5 de agosto, em parceria com o IPC. Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail portoalegre@ipc.org ou pelo telefone 51 3224 0707. Participem, estão todos convidados. Boa tarde. O meu convite é para o curso Proexis Ginossomática, que vai acontecer agora no dia 4 e 5 de agosto, aqui no Discernimento. Esse curso vai contar com 13 professores. Entre eles, eu vou dar uma aula sobre a importância do estilo pessoal e da apresentação, tanto para a força presencial como para a execução da programação existencial. Tá? Contamos com vocês, inscrições e maiores informações na recepção do CAEC. Olá, eu gostaria de lembrar a todos que agora na próxima segunda-feira se inicia mais uma edição do curso 40 Manobras Energéticas. São 4 dias em que trabalhamos intensamente as energias, visando um melhor domínio energético para aplicar essas energias no dia a dia, visando a interassistência. Esse é um curso sem pré-requisitos, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, e as inscrições ocorrem na recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Antes que eu esqueça, o curso será no auditório do CAEC. Estou vendo que tem 2 ali inscritas, que é ali perto do acoplamentário. Tá? E credenciamento a partir de 8 horas da segunda-feira. Obrigada, tchau. Boa tarde. Aproveitando a última deixa do professor Valdo na tertúlia hoje, né? Estamos descobrindo quem nós somos, vamos também estabelecer as nossas metas. E quem tem como meta a desperticidade nessa vida, é muito importante investir nos cursos de SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. O curso SCP-2, ele visa exatamente a auto-organização para a desperticidade. E dentro desta filosofia, é muito importante a gente fazer a antecipação. Então, você que tem como meta fazer o SCP-2, procure se antecipar nas inscrições. Aproveite os benefícios do desconto e amplie a sua interassistencialidade.
Quem antecipa a inscrição ajuda os amparadores já na própria assistência e fica mais preparado para ser assistente durante o curso. Então, lembrando, o próximo SCP-2 vai ser em São Paulo, no período de 31 de agosto a 2 de setembro, cuja EPICOM é a professora Adriana Lopes. Setembro, nós teremos no Rio de Janeiro, de 14 a 16, com o professor Rui Bueno, e 14 a 16 também em Porto Alegre, com o professor Pedro Fernandes. Já em setembro, 21 a 23, nós teremos aqui em Foz do Iguaçu, com o professor Moacir Gonçalves. Então, nós ainda estamos no prazo de 30 dias e Foz ainda com tabela de 60 dias de antecedência. Um abraço e obrigada a todos. Olá a todos. Eu venho convidá-los para esse final de semana o curso Censo de Parafiliação. É um curso prático, de vagas limitadas, que vai acontecer no Salão da CIP, e que a ideia é, através de exercícios energéticos, parapsíquicos, a gente comece a aumentar mais a nossa conexão com os amparadores, o nosso senso de estar conectado à equipe extrafísica. Então, eu espero vocês. E para mais informações, ligue para o telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Quero lembrá-los que a sede da ACIP fica no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. E as inscrições estão sendo feitas lá na sede da ACIP. Esperamos todos vocês. Obrigada. O verbete da manhã é perfil assistencial Grupo Kármico, especialidade Interassistenciologia. Autora, professora Adriana Chalita. Obrigada e boa tarde a todos.